futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, branho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Quem é quem na final da Copinha do Interior? Vamos comparar as campanhas de Pesqueira e Goiânia até o caminho da final. Tem campanhas parecidas, viu? Não é essa superioridade toda como muita gente imaginava. TJD indefere ação de Flamengo de Arco Verde e decisão, e Pernambucano da Série A1 vai ter realmente 10 equipes em 2024. Hoje o Giro Regional está repleto de informações, fique aí que você vai ver, viu? Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União em 1975, o Comercial campeão pesqueirense em 1986, o Udinese Infantil campeão do Cristo Rei em 1989 e o Grêmio de Sanharó campeão local lá da cidade em 1991. Tem notícias do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Tem o Campeonato Brasileiro da Série A com 2 decisões hoje. Tem também a Copa do Mundo Sub-17. O Brasil joga nesta madrugada, nesta manhã, né, de sexta-feira, às 5h30 da manhã contra a Argentina. Tem placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, principalmente quem está chegando agora. É só você que estiver aí assistindo no YouTube, clicar no botão aqui com o nome Inscreva-se, que você vai ajudar o nosso programa. Nosso programa hoje tem mais de 600 inscritos. Se chegar a 1000, o YouTube começa a colocar o programa para todo mundo, ou seja, começa a recomendar o programa para todo mundo. Então isso faz o nosso programa crescer. No Facebook basta me seguir nas 2 plataformas, deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado.
Você está no Pesqueira Esportes. De segunda a sábado você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Sempre por volta do meio-dia aqui no YouTube e aqui no Facebook. Ao lado dos nossos parceiros que nos acompanham aqui neste projeto. Bom, vamos começar o programa de hoje falando da seleção de Pesqueira. Neste domingo, às 3 horas da tarde, lá no estádio Joaquim de Brito, tem Pesqueira e Goiânia. Final, jogo de ida da primeira Copinha do Interior Sub-18. Quem é que vai ficar com essa taça lindíssima da Federação Pernambucana de Futebol? Primeiro jogo da final, domingo, aqui no Joaquim de Brito. No dia 3, o jogo lá na cidade de Goiânia. Então, vamos ver quem é que vai ficar com a taça. Bom, eu fiz um comparativo dos times na campanha. Como é que ficaram a campanha dos dois times? Vamos começar pela seleção de Goiânia, que, como cidade sede da competição, abriu em jogo isolado no dia 27 de agosto. E uma vitória de 5-0 por Camaragibe. Neste grupo, no grupo D, Goiânia somou 9 pontos com 3 vitórias e 1 derrota. Venceu Camaragibe, Timbaúba e Carpina, além de ter perdido para Chã de Alegria, que Pesqueira eliminou com 2 vitórias em cima dessa cidade. Ao todo, Goiânia fez 9 jogos com 7 vitórias e 2 derrotas. O time marcou muitos gols, 32 gols e sofreu pouco, 5 gols. Nesse aspecto aí é muito melhor do que Pesqueira. A seleção ainda tem Léo, que é o artilheiro da Copinha do Interior, com 11 gols. Agora vamos para a seleção de Pesqueira, né, que iniciou com uma goleada de 4-0 sobre Arco Verde, fora de casa, e depois tropeçou em 2 jogos seguidos aqui no Joaquim de Brito, perdendo para Custódia e perdendo para São Bento do Una. De virada, ainda mais. Teve que buscar a classificação fora de casa. Venceu o Brejo da Madre de Deus em jogo que foi realizado em Santa Cruz de Capibaribe. O time estava mandando seus jogos de lá 2-1. Aí classificou para as quartas de final. Não foi como favorito contra a seleção de Chã de Alegria. E classificou com 2 vitórias. Inclusive com uma virada espetacular aqui no Joaquim de Brito. Vencendo por 4-2 depois de começar o jogo perdendo por 2-0. E foi lá em Chã de Alegria e venceu novamente por 3-1. Também jogou contra Ipojuca sem ser favorita, a seleção lá da região metropolitana era favorita. Empate em 1-1 aqui no Joaquim de Brito e vitória fora de casa por 2-0, melhor dizer. Tá certo? Então, Pesqueira chega com uma campanha de 6 vitórias. Dessas vitórias, 5 fora de casa. Vale salientar, boa campanha fora de casa da equipe pesqueirense, inclusive com 100% de aproveitamento. Um empate e 2 derrotas. Curiosamente, esse empate e as 2 derrotas aconteceu no estádio Joaquim de Brito. A equipe marcou 21 gols e sofreu 12. Veja que o saldo é de apenas 9 gols em relação a Goiânia, é muito atrás, né, na relação. Além do título, tem outra disputa. O Guilherme Galego, artilheiro do Pesqueira com 9 gols, disputa a artilharia também da competição. O Léo tem 11 gols, o Galego tem 9 gols, tem 2 jogos para as 2 equipes jogar. Então, tá aí o comparativo entre as 2 equipes. Então, na realidade, Pesqueira somou 19 pontos na competição completa e Goiânia formou 21 pontos. Por isso que Goiânia vai mandar o segundo jogo em casa. Mas veja que a diferença é de apenas 2 pontos. Então, as campanhas são bem parecidas. Goiânia se caracterizou por várias goleadas. Então, é isso o diferencial entre as 2 equipes. Mas eu sou mais Pesqueira. Pesqueira não entra nessa final como favorito também, mas não entrou nas quartas de final e também na semifinal. E vamos buscar surpreender novamente. Inclusive o time volta a treinar hoje à tarde no estádio Joaquim de Brito e vamos acompanhar mais uma vez esse treinamento lá dos comandados de Nielson. Tem também lá o Gabriel, tem a preparação física com o Jairo e tem também o Paulo Henrique, que é o preparador de goleiros. A comissão técnica formada por 4, né? Nielson, treinador, Gabriel, o assistente técnico, Jairo, preparador físico e o Pedro Henrique, melhor dizendo, Pedro Henrique, preparador de goleiros. Me lembrei de todo mundo. Bom, vamos continuar aqui o programa agora. Vamos com uma notícia aqui interessante. O TJD de Pernambuco deferiu o pedido do Flamengo de Arco Verde e Decisão Sertânia para disputar o Campeonato Pernambucano 2024.
Matéria aí do NE45 para a gente deixar os créditos. Vamos ver o que é que a matéria diz, né? Os times foram à justiça para disputar a primeira divisão do Pernambucano. Nesta quarta-feira, dia 22, o TJD de Pernambuco, Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu por indeferir o pedido do Flamengo de Arco Verde, decisão certânea, de disputar o Campeonato Pernambucano da Série A1 em 2024. Os clubes foram à justiça contra o novo regulamento da FPF. No processo, os clubes citam o descaso da FPF com as equipes e torcedores, com mudanças de regulamento da competição nos últimos anos. O pedido era para anular a decisão de apenas um campeão conseguir classificar para a Série A1, que aconteceu com o Afogados. As equipes apontaram que as 4 melhores colocadas têm o direito de disputar o Pernambucano da A1, respeitando as regras que regem o futebol. Citando também o Estatuto do Torcedor, caso o pedido fosse atendido, além do Afogados, Flamengo e Decisão, o Vitória também teria o direito, já que encerrou a competição em segundo lugar. Na decisão, a juíza Clécia Carlos Soares apontou que as mudanças no regulamento feitas pela FPF foram feitas e publicadas dentro do prazo e, por isso, indeferiu o pedido dos clubes. Deixa eu chamar minha tela aqui para comentar isso. Desde o início desse processo, que eu disse que o Flamengo de Arco Verde estava jogando para a torcida. A alegação do TJD foi que o regulamento foi divulgado no dia 15 de setembro e as equipes teriam 20 dias para contestar. Tanto o Flamengo de Arco Verde como Decisão jogaram o campeonato inteiro, sabendo do regulamento, e quando chegou no final, foram fazer o pedido para que o regulamento fosse mudado. Em minha opinião, quando você muda um regulamento no decorrer do jogo, do campeonato, ou então ao final do campeonato, você está querendo virar a mesa. E virar a mesa, graças a Deus, é uma realidade que ficou no passado aqui no nosso país. Aconteceu muito nos anos 90 ali para salvar o Botafogo, para salvar o Fluminense, para salvar outras equipes, mas não cabe mais agora. Inclusive, o pedido cita o Estatuto do Torcedor, que nem existe mais. Desde o dia 15 de junho, a Lei Geral dos Esportes substitui o Estatuto do Torcedor e outras leis que existiam anteriormente, assim como a Lei Pelé, como o Bolsa Atleta. Então, foi criada uma lei única para reger todas essas leis anteriores. Então, quando ele cita o Estatuto do Torcedor, ele cita uma lei que não existe mais. Então, foi muito fora de embasamento essa ação do TJD. E eu vou dizer uma coisa, eu acho bem feito o indeferimento, porque foi feita a reunião, quem acompanha o nosso programa há muito tempo, foi feita a reunião da FPF, onde todo mundo aceitava que todos os times participassem, não criaria a Série A3 agora e subiriam 3 equipes. Fizeram este acordo lá. Assim que se fechou a sala lá de reuniões da FPF, os times começaram a articular para derrubar esse acordo. E entre eles estavam o Flamengo de Arco Verde e o Decisão Sertânia. Eles queriam que criasse a Série A3 e só os 12 times que disputou esse ano disputassem a competição, como de fato aconteceu. Aí depois que eles pegam o regulamento, assinam o regulamento, aí querem mudar o regulamento depois de terminar o campeonato, eu acho isso muito errado. Discordo de quem achar que isso é certo, mas respeito também a opinião de quem achar que o Flamengo de Arco Verde ou Decisão Sertânia teria o direito realmente de ir atrás. Em minha opinião, eles estavam jogando para a torcida, porque sabe-se que não pode mudar regulamento depois que termina o campeonato. Inclusive um regulamento que eles assinaram. Eles poderiam até protestar, dizer que não gostavam do regulamento. É como uma regra, por exemplo, que eu não gosto, que diz que se a bola tocar na mão do atacante, mesmo que seja sem intenção, o lance tem que ser anulado, caso ele faça o gol. Discordo dessa regra, mas está lá no papel, você tem que cumprir. Não existe essa questão de você discordar do que está no papel. Você pode discordar, mas você tem que cumprir. Existem várias leis no Brasil que a gente não concorda, mas é lei, a gente tem que cumprir. É isso que eu acho do futebol. Então, realmente, cabe recurso, mas o recurso tem que ser feito no STJD. E se eu conheço bem a história, eles mandando lá para o STJD, eles só vão gastar tempo e dinheiro, e o STJD vai devolver para a Federação Pernambucana de Futebol. Bom, vamos começar agora o nosso giro regional aqui, que tem muita coisa. Vamos começar pela Copinha da Amizade, lá de futsal de Sanharó, que vai ter finalmente a grande final do Campeonato Sub-17, neste sábado no Irauzão, Incentivo de Belo Jardim, contra o Kelly Pesqueira. Boa sorte aos comandados aí da professora Kelly.
Copinha 2 também, vamos chegar aqui agora na Copa da Amizade Feminina de Futsal, neste domingo, neste sábado, mais 2 jogos a partir das 19 horas. Tem o Independente de Buíque contra a Escolinha Mergulhão daqui de Mutuca, daqui de Pesqueira, a partir das 19 horas esse jogo pelo Grupo A. Já pelo Grupo B, às 20 horas, tem o Santa Cruz de Belo Jardim contra as Panteras de Sanharó, 2 jogos pela Copa da Amizade Feminina que começou na semana passada. Vamos falar agora de amistosos. Neste sábado no campo do CDD, lá no Residencial Baixa Grande, bem próximo à Casa das Bebidas, a partir das 15h30, mais conhecido como 3h30 da tarde, tem o Barra Nova contra o Independente de Salobro. Tem amistoso também no campo de Baixa Grande, neste domingo, a partir das 7h30 da manhã, tem o Santa Cruz contra o Mônaco do Jackson e do Bozão. Vou perguntar ao Jackson de onde é esse Santa Cruz, né? Tem muita gente tirando onda dizendo que é o Santa Cruz de Recife, mas a gente sabe que é um time daqui, da nossa cidade ou da nossa região. Quem também vai fazer amistoso é o Colorado, que vai até Poço dos Cavalos, um sítio belíssimo lá de Poção, bem próximo a Poção, pegar a Portuguesa local. O jogo também é neste sábado às 15 horas, 3 horas da tarde, mais um jogo do Colorado da Pitanga. Ainda não sabemos a rodada do campeonato de Simbres, né? Mas já está aí a classificação atualizada. Na categoria titular, no Grupo A, primeiro é o Grêmio com 7 pontos, segundo o Mimoso com 4, o Internacional também tem 4, a Aldeia Velha tem 3 e o Novo Cajueiro também tem 3 pontos. Agora vamos lá para o terceiro quadro, para a gente acompanhar o Grupo B. O Juventude tem 7 pontos, o Atlético da Coab tem 6, o Palmeiras também tem 6, Herdeiros de Mandaru tem 1 ponto e o Barcelona por enquanto não marcou. Agora vamos voltar para o segundo quadro para acompanhar o Juvenil. No Grupo A, o Grêmio tem 7, a Aldeia Velha tem 4, Internacional também tem 4, o Mimoso também tem 4, Chapecoense e Novo Cajueiro tem 1 ponto. No último quadro aí, no Grupo B, Herdeiros tem 9 pontos, Barcelona tem 3 pontos, Juventude também tem 3, Palmeiras também tem 3 e Atlético da Coab também com 3 pontos. Essa é a classificação do campeonato lá da Vila de Simbres. A gente vai trazer os jogos também desse fim de semana no programa de amanhã ou então, mais tardar, no programa de sábado. Vem aí o 5º campeonato de futebol de minicampo lá do Madureira, no 2024, a partir do dia 6 de janeiro do ano que vem. A premiação está aí, o campeão, além de troféu e medalhas, vai ganhar R$ 2.500, o vice-campeão, além de troféu e medalhas, vai ganhar R$ 1.250. Informações e inscrições com os telefones aí que você está vendo, 87988680672, 87992000091. Um dos organizadores é o meu amigo Rosca, ao qual quero mandar um abraço, o Rosca lá de Alagoinha. Vamos falar agora de voleibol. Neste fim de semana, no sábado e no domingo, vai acontecer a 4ª Copa Alex em Venturosa, com participação pesqueirense. No feminino, que vai ser disputado no sábado, aí no Grupo A tem o Vôlei Alex, Arco Verde e Abreu e Lima. No Grupo B tem o Oi Vôlei, o Fênix Ibimirim e também Pesqueira, a seleção de Pesqueira. E aí estão os jogos, né? Começa no sábado a partir das 9 horas da manhã com Vôlei Alex e Arco Verde. Depois tem Oi Vôlei e Fênix Ibimirim. Depois tem o Vôlei Alex e Abreu e Lima, Oi Vôlei e Pesqueira, Arco Verde e Abreu e Lima, Fênix Ibimirim e Pesqueira. Aí tem o almoço, todo mundo se classifica. Essa primeira fase é só para definir primeiro, segundo e terceiro colocado. Os primeiros colocados vão direto para a semifinal. Segundo e terceiro vão disputar uma repescagem até acontecer a grande final. Já no domingo acontece o masculino, também com 6 equipes. No Grupo A tem o Vôlei Alex, Fênix Pesqueira e Carcará. No Grupo B tem o Guará Master, Univôlei e o Quality. Aí, mesmo esquema do sábado. Começa os jogos às 9 horas com Vôlei Alex e Fênix Pesqueira, Guará Master e Univôlei, Vôlei Alex e Carcará, Guará Master contra o Quality, Fênix Pesqueira contra o Carcará e Univôlei contra o Quality. O primeiro classificado vai diretamente para a semifinal, depois do almoço, mas tem o segundo e o terceiro vão para a repescagem disputar até chegar à grande final. E vem aí a terceira etapa da Copa Inovação Pernambucana, Liga de Voleibol. Será aqui em Pesqueira, nos dias 9 e 10 de dezembro, na antiga quadra do SESI, no Geraldo Magela, a partir das 9 horas da manhã. A galera do vôlei tem muitos eventos aí, o Fênix Pesqueira já nesse fim de semana e no próximo, daqui a 15 dias também,
a etapa da Liga Inovação. Quero mandar um abraço para o meu amigo Fagner, que também acompanha aqui o Pesqueira Esportes. Bom, depois desse show de informações, só não resta nos chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1975, o Comercial em 1986, campeão daquele ano, primeiro da série do Tri, o Udinese lá de Cícero das Gatas, campeão do Seminário na categoria infantil em 1989 e o Grêmio de Sanharó, campeão da cidade em 1991. E daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com União em 1975, em pé Zé Ulisses, Tostada, Tonho, Miro, Wilton, Bosco, 27, Chiquinho e Gilson, Agachados, Abel, Virovaldo, Pagão, Titia, Geraldo Veloso, Geraldinho e Zé Maria. Agora vamos com o Comercial, campeão pesquense em 1986. Em pé, Juraci, João, Judas, Ivanildo, Rato, Tutu, Célio, Luizimar, Vado, Fabrício, Beto, Evandro Maciel, Evandro Barbosa, Tonho Teoria e Laércio Bezerra. Agachados, Quino, Gilson, Pedro, Dorré, Pé de Galo, Nanã, Marcelo e Tota. Agora vamos com o Udinese Infantil, campeão do Campo do Cristo Rei em 1989. Em pé, Edilson, Gil, Ney, Fábio, Júnior, Batista, Rildo, o massagista Delmo e o técnico Cícero das Gatas. Agachados, Ivan, Alessio, Danilo, Roberti, Rogério, Francisco, Roberto, Leco e Ricardo. Para finalizar, vamos com o Grêmio, campeão sanharoense invicto em 1991. Em pé, João, Luiz, Bicudo, Congo, Júnior, Paulo, Migula, Silvio, Valdinho e Coutinho. Agachados, Coquinho, Ira, Doca, Expedito, Noronha, Lacerda e Sávio. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sexta aqui no YouTube e no Facebook, sempre ao lado dos nossos parceiros. Bom, vamos começar aqui o nosso bloco pernambucano falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foram sorteados ontem os grupos e também as sedes da competição. E vamos ver onde foi que os pernambucanos foram parar. São 4 pernambucanos na disputa. O Santa Cruz vai participar do grupo 16 e vai jogar na cidade de Porto Feliz. Os adversários serão o Desportivo Brasil, que é de São Paulo também, assim como o Capivariano, além do Rio Branco do Acre. Já no grupo 20, que vai ser disputado na cidade de Alumínio, o Náutico vai enfrentar o Xajá, que é de São Paulo, o 15 de Piracicaba, também de São Paulo, e o Trindade de Goiás. O próximo time é o Sport, que vai jogar pelo grupo 23 em Itaquaquecetuba. Os adversários, 2 paulistas também, o Aster Brasil, o Santo André e o Cruzeiro de Arapiraca, lá de Alagoas. E para finalizar a participação pernambucana, tem o Retrô, que vai estar no grupo 32, que vai ser disputado na capital. O Nacional será a sede, né? Lá o campo do Nacional. Além do time da casa, vai ter o São Caetano e também o Avaí. O grupo difícil, esse do Retrô, lembrando que 2 clubes de cada grupo passam para a segunda fase, que é a fase lá de 32 avos, onde terão 64 equipes. Bom, deixa eu voltar aqui para minha tela para a gente dar noticiário do futebol pernambucano agora dos clubes. No Sport, Alan Ruiz voltou a treinar. Por enquanto, ele ainda está fazendo trabalho à parte. Porém, se der uma melhorada, ele pode pintar como surpresa na decisão contra o Sampaio Correia no próximo sábado às 17 horas na Ilha do Retiro. Inclusive no programa de sábado, ou no mesmo no programa de amanhã, a gente vai trazer toda a matemática de como é que o Sport, não é fácil fazer essa matemática, mas como o Sport pode adquirir a classificação. Ele tem que vencer sua partida e torcer para 4 dos 5 times não ter sucesso na rodada. Realmente é muito difícil. Mas o meu amigo Nildo Lucena disse que está na conta do milagre e milagres acontecem. Bom, Santa Cruz iniciou negociações para repatriar o lateral direito Totti, que jogou na equipe em 2020. Ele que estava do Brusque, não vai ter seu contrato renovado
E quando ele estava no Santa, ele jogou exatamente quando o técnico era Itamar Schulli. O Santa Cruz oficializou a contratação do preparador físico Edivaldo Tacão, que já passou também pelo Sport e tem longa experiência no futebol pernambucano. Náutico, com perfil de reforços definidos, o Náutico busca nomes para 2024. Inclusive o técnico Alan Al deixou vazar na entrevista que pretende utilizar jogadores que já trabalharam com ele para diminuir o risco de erros. Outra notícia do Náutico é que o consultor, o gerente de futebol Rodolfo Moreira, disse que vai conversar com os 6 jogadores que têm contrato com o Náutico para saber qual a intenção deles de permanecer no Náutico. Ainda tem contratos com o Náutico o goleiro Wagner, os zagueiros Joécio e Danilo Cardoso, além do meia Souza. E tem 2 jogadores como o zagueiro Odivan e o meia Jean Mangabeira, que terminariam o contrato agora no final do ano, mas teve seus contratos prorrogados por causa de lesão. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Deixa eu chamar aqui a arte. Ontem, 2 jogos pela 33ª rodada. Cruzeiro e Vasco ficaram no empate em 2-2. Era jogo lá na parte de baixo. O empate ficou ruim para as 2 equipes que não desgarrou lá do grupo do Z4. Ou seja, apenas uma rodada tem 3 pontos à frente do Bahia. Ou seja, uma rodada o Bahia poderia ultrapassá-los, principalmente o Cruzeiro, que tem 10 vitórias. No caso do Vasco, o Bahia, se ganhar e o Vasco perder, o Bahia também ultrapassa o Vasco, porque o saldo de gols é o mesmo. O Bahia iria para 11 vitórias. Então não foi bom o resultado para nenhuma das 2 equipes. Já no outro jogo que mais parecia um amistoso, deu o Fluminense, que venceu o São Paulo por 1-0. O Fluminense não saiu do 8º lugar, foi agora para 50 pontos. O São Paulo, que já se livrou do rebaixamento, também é o 10º com 46. Vasco e Cruzeiro, cada um somou 1 ponto, estão ali nas mesmas posições, 15º e 16º respectivamente, com 41 pontos. Atenção para a rodada de hoje. Hoje, a partir das 19 horas, tem Fortaleza e Botafogo, jogo atrasado da 29ª rodada. Se o Botafogo vencer, retoma a liderança. Caso não vença, aí o Palmeiras começa a depender só dele para chegar ao título pela 12ª vez, inclusive seria o 2º seguido. Hoje, além deste jogo, tem um jogo que vale ali na parte de cima. Às 21h30 no Maracanã tem Flamengo e RB Bragantino. Aí é confronto direto não só pelo título, como principalmente pelo G4. Se o Flamengo ganhar, dá um pulo e vai para 3º lugar, empatado ali com o Botafogo em pontos, mas perdendo no número de vitórias. E entra na luta pelo título, dependendo também do resultado do Botafogo, né? O Botafogo pode vencer e abrir 3 pontos. Já se o Bragantino vencer, além dele igualar lá com o Palmeiras em número de pontos, ele elimina qualquer chance de título do rubro-negro. Então essa rodada vai ser bem marcante hoje também, esses 2 jogos. São 2 jogos apenas, e aí depois dessa rodada de hoje, todo mundo vai ter o mesmo número de jogos, aí a tabela vai valer mais sentido. Falar agora da Copa do Mundo Sub-17. As quartas de final começam amanhã. Às 5h30 da manhã tem Espanha e Alemanha. Eu até falei na abertura que o jogo seria às 5h30, mas será às 9 horas, Brasil e Argentina. Como nosso programa acontece por volta do meio-dia, por isso que a gente já traz a arte para a gente acompanhar amanhã mais esse clássico. Quem vencer de Brasil e Argentina pega exatamente o vencedor de Espanha e Alemanha na semifinal, que acontece na terça-feira, aí sim seria às 5h30 da manhã. No sábado tem França e Uzbequistão, Mali e Marrocos. Quem vencer esses 2 jogos se pegarão na semifinal. A disputa de 3º lugar acontece na outra sexta-feira e a final no outro sábado, a partir das 9 horas da manhã. Vamos chegando agora com o placar da rodada. Ontem, pelo Campeonato Gaúcho Feminino, final jogo de ida, deu Inter por 2-0. No domingo às 10h. Bom, nós tivemos uma pequena queda da energia, né, quando estava mostrando o placar da rodada. Vamos voltar agora. Bom, o placar da rodada, como eu falei, o Internacional venceu o Grêmio por 2-0 na primeira final do Gaúcho Feminino. O Grêmio tem que devolver a vitória por 3-0 ou 2 gols para levar para os pênaltis. O Inter joga pelo empate ou também pode perder até por um gol de diferença para ficar com a taça. Hoje tem a primeira final do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, que equivale realmente à 3ª Divisão lá do estado. Às 15 horas tem Valério Doce e Mamoré. Bom, apesar da falha, estamos chegando agora no fim do programa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui, Sargento Arlindo da Cadeia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá e o Enio da WSOM e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã!
de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.